prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a paz do Deus vivo para você e os seus. Sou o irmão Gilvan Silva, seu parceiro de orações, e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. Por que este nome, irmão Gilvan? Porque a gente explana a Bíblia com objetividade, clareza e sem arrodeio. Simples. O intuito do programa Bíblia Sem Arrodeio é incentivar eu e você, ouvinte, a ler a Bíblia diariamente sem escolher texto. Lendo a Bíblia completinha, anualmente, observando cada palavra e o contexto, a igreja, eu e você, meu irmão, se fortalece. Hoje comentarei Gênesis capítulo 35. Este capítulo registra a partida de Jacó para Betel após o episódio com os siquemitas, a morte de Débora, mulher que havia cuidado de Rebeca desde cedo, a confirmação divina do pacto e do nome de Jacó em Israel, a morte de Raquel no parto de Benjamim, a deslealdade de Rúben ao deitar com Bila, concubina de seu pai, e por fim, a morte de Isaac. Gênesis 35, do 1 a 8. Após o incidente em Siquém, Jacó perdeu o ânimo de viver ali. Deus então lhe orientou ir para Betel, lugar do primeiro encontro com Deus, aonde ele havia tido a visão da escada que subia ao céu e também levantado o primeiro altar ao Senhor. Jacó se estabeleceria lá e levantaria um outro altar ao Senhor. Com esta missão divina, Jacó se impôs como líder da casa e orientou lançarem fora os deuses e se purificarem totalmente, inclusive trocarem de roupa. As roupas velhas denunciavam práticas religiosas alheias ao Senhor. E também era um costume, isso aí. A fala de Jacó às suas esposas, aos seus filhos e funcionários foi imperativa: purificai-vos. Ali estava um homem, meu irmão, espiritualmente renovado, interessado pelas pessoas e a começar pela sua família, e também determinado a adorar unicamente ao Senhor. As pessoas então entregaram a ele as peças de idolatria e o mesmo enterrou no pé de uma árvore. Esta é uma atitude didática para nós cristãos. A gente precisa batalhar incessantemente pela consagração dos nossos lares a Deus. Não me refiro ao lar como espaço físico onde a gente vive, mas cuidar dos nossos no intuito de preparar pessoas produtivas tanto para a sociedade como para o reino de Deus, o que eu diria principalmente. Para não haver ocorrência desagradável com Jacó e sua família, Deus fez cair um terror tamanho nos moradores das cidades vizinhas e ninguém ousou persegui-los. Assim, Jacó chegou em paz em Betel e logo construiu o altar previamente orientado por Deus, ao que ele chamou de El Betel, ou Deus de Betel. Por sua vez, Betel quer dizer casa de Deus. Tudo corria bem, de repente morreu Débora, que era a pessoa que havia cuidado de Rebeca desde cedinho. Era a ama de Rebeca. Sepultaram ela ao pé de um carvalho que chamaram Alombacute, carvalho do pranto. Isto sinaliza que Débora era muito amada por todos. Seu nome, cujo significado é abelha, fala de doçura. Gênesis 35, do 9 ao 15. Eu costumo narrar de forma simples, objetivando clarear qualquer complexidade no texto. Amém? Após a morte de Débora, Deus apareceu e abençoou novamente a Jacó e ainda reforçou sua mudança de nome. Não seria mais Jacó, e sim Israel.
Nós evangélicos chamamos essas ocorrências de confirmação divina. Ali, meu irmão, naquele momento, o estigma, o incômodo do nome Jacó estava resolvido definitivamente por Deus. Na cerimônia particular de confirmação, Deus se apresentou a Jacó como El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mesma frase introdutória da fala com Abraão. Após o diálogo, Deus subiu ao céu. Uma nota importante aqui, Deus é Espírito onipotente. A gente não precisa esquecer disso e não deve, claro. Quando lemos Deus subiu dele, no caso de Jacó, significa que como Deus é todo-poderoso, ele se fez em forma humana, uma teofania, para conversar com Jacó. Jacó, renovado e animado, ele marcou o lugar da conversa com uma coluna de pedra, era o altar, e derramou sobre ele uma libação e ungiu com azeite. Libação é oferta líquida, normalmente era feita com vinho ou azeite, e eram derramados em sinal de dedicação a Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,17, ele aplica este sinal como a entrega da vida pela causa do Mestre. Gênesis 35, 16 a 29. Este capítulo registra várias mortes. Chegou a vez de Raquel e de Isaac, esposa e pai de Jacó. O encontro com Deus e a renovação da promessa de Abraão foi um preparo espiritual para fortalecer Jacó a suportar os sofrimentos. Raquel estava grávida de Benjamim, Jacó partiu de Betel e antes de chegarem em Efrata, que é a mesma Belém de Judá, Raquel começou um difícil trabalho de parto. Você lembra quando José nasceu que Raquel o chamou de Jeová acrescenta, que é o significado de José? Isto era uma profecia. E numa atitude de sabedoria, a parteira lembrou a Raquel desta profecia no meio daquele sofrimento. Por isso, a experiente parteira tentou lhe consolar, dizendo que ela teria outro menino. Filhos do sexo masculino eram mais desejados. Esta preferência, um tanto equivocada, fruto apenas da educação cultural, Jesus sanaria definitivamente quando prestigiou várias mulheres em fatos notórios da história bíblica. Amém? Benjamim ele foi nascendo e ao mesmo tempo Raquel falecendo. Só que antes de falecer, Raquel lhe deu o nome de Benoni, filho da minha aflição, ou filho das minhas dores. Mesmo angustiado, meu irmão, devido à perda da mulher que mais amava, Jacó manteve o equilíbrio. Ele não permitiu o nome Benoni e chamou a criança de Benjamim, filho da minha direita. A cultura considerava a mão direita um símbolo de honra e força. Jacó ele não permitiu que o filho carregasse um peso tão sufocante por toda a vida. Raquel foi sepultada e sobre a sepultura Jacó levantou uma coluna fixando seu túmulo. O novo Jacó então, o Israel, se estabeleceu em Migdal-Eder, que quer dizer Torre do Rebanho. Ali aconteceria um dos episódios mais sofridos de Jacó. Rúben, seu filho primogênito, se deitaria com Bila, uma de suas concubinas. Antes de ser estabelecida a legislação mosaica, meu irmão, ato incestuoso desta natureza já era considerado violação dos padrões de moralidade, assim como o pecado contra a sacralidade do matrimônio. E era, nesse caso, uma depreciação clara e um desafio da autoridade paterna. Num primeiro momento, Jacó ele se manteve, mas Rúben não escaparia ileso. Sua primogenitura seria dividida entre José, porção dobrada, Judá, liderança, e Levi, o sacerdócio. Seguiram viagem, Jacó visitou Isaac, o seu pai, que morreria logo depois desta visita. Era como se Deus estivesse só aguardando o momento de recolher seu servo. Isaac ele foi longevo, meu irmão, viveu 180 anos. Quando ele morreu, Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram no campo de Macpela. Terminava ali a história de um homem tranquilo que soube superar os impulsos e a cultura, não era fácil, mantendo o único matrimônio realmente monogâmico entre os patriarcas. Oremos ao Senhor. Querido Deus, te agradeço pela vida e te peço graça abundante,
companhia e instrução para eu e este ouvinte que dia após dia está conosco. Te peço isso em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.